Fala, meus fenomenais! Sexta-feira é a sexta-feira da alegria. Para quem me conhece, eu sou um cara extremamente motivado. Vocês estão me vendo aí postando nos stories os desafios do dia a dia, tudo que acontece com relação à venda raiz, todos os momentos de uma venda, o que acontece no dia a dia de um vendedor. E para você ver que as coisas que vem acontecendo, né? A tabela FIPE aumentando, o preço do carro aumentando, tá faltando produto, né? Hoje saiu uma matéria falando que pode ser que acabe a produção de carros. Eu não acredito muito nisso. Se você quiser deixar aí o seu comentário, o que você acha com relação à produção de carros? Você acha que vai parar de produzir carro? Eu acho muito difícil, né? Imagine você parar de produzir carro em 2021 para 2022. O que vai ser dos seminovos? O que vai ser da venda de automóveis? Então, eu quero deixar esse comentário aí para você. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é gatilhos mentais. E o que é esse assunto, Leandro? O que é gatilhos mentais? Para você, isso é uma coisa fundamental na venda, é uma coisa que passa batido, é uma coisa que eu posso usar de vez em quando, você usa todos os dias, dá para usar no WhatsApp, dá para fazer só presencialmente, dá para usar no Messenger do Facebook. Como que a gente utiliza isso? Pessoal, desde a época do Flintstone, gatilhos mentais tem que ser utilizado em todos os momentos. Eu não tenho um pai que é vendedor, meu pai é engenheiro, mas eu acredito que se você tem um pai que foi vendedor, ele pode se dizer que o gatilho mental é utilizado desde a época dos antepassados, né? Desde a época de 1900 de bolinha, porque o gatilho mentais é que faz toda a diferença em um atendimento. E o que é um gatilho mental? O vendedor, ele está ali, ele tem um produto para ser oferecido e ele tem como força as palavras para poder forçar o cliente a tomar uma posição de compra. Ele tem esse posicionamento das palavras. Esse posicionamento das palavras é que vai fazer com que o cliente tome o posicionamento da compra. E essas palavras em conexão vai fazer com que esse cliente tome o posicionamento da compra, se sim, se não, com mais velocidade através dessas palavras. Então, o que a gente vai falar sobre hoje? Os principais gatilhos de vendas de um cliente que trabalha com um vendedor de automóveis. E fique sabendo que o cara que vende carro, ele passa um perrengue todos os dias e ele tem que saber os gatilhos mentais. Se você não sabe os gatilhos mentais de quem trabalha com automóveis, a gente tem gatilhos mentais à beça e gatilhos mentais diferenciados para você poder estar usando no seu dia a dia. Vamos falar alguns deles. Eu vou falar um que eu atendi agora há poucas semanas atrás, que é o gatilho mental de segurança. O cliente tem um carro seminovo, e esse carro é um carro bem usado, e ele vai trocar esse carro porque ele tá precisando trocar o carro. Imagine que ele tem um carro muito usado, e aí a necessidade, você tem que entender o desejo do cliente, né? Porque a necessidade do cliente é o que faz o cara comprar o carro. Você só vende um produto pela necessidade do cliente, você sabia disso? A venda é casada pela necessidade. Por que eu estou trocando um produto? Por que eu estou trocando? Por que eu vendo, na verdade? Por que eu realizo os sonhos? Porque existe um desejo, existe uma realização de um sonho de um cliente. Porque senão você não teria função nenhuma de estar fazendo o que você está fazendo, né? Enfim, o cliente está ali com um carro, um Palio 96, 97, e ele está ali para querer trocar o carro, e ele está com muita dificuldade em poder dirigir esse veículo, e ele não consegue viajar. Ele está querendo ir para Ubatuba, que é uma cidade litorânea aqui na região de Taubaté, perto da região de Taubaté, e ele quer ter um carro que traga mais facilidade, mais conforto para a família dele. Ele tem 2 filhos. Fica imaginando a dificuldade para esse rapaz que é tão pouco jovem. Como que ele consegue viajar e transitar nesse meio tempo com esse carro? O que ele tem que fazer, né? E aí tem esse gatilho mental da segurança. Olha o que eu utilizo para ele poder fechar negócio. Meu amigo, você tem esse carro,
é um carro mais antigo. Olha o que você faz com esse carro. Você pode trocar e pegar um carro mais novo. Só que é o seguinte, se você continuar com esse carro mais antigo, você tem uma ou duas opções. A primeira, você coloca a sua família em risco. Imagine você pegando a Via Dutra, e eu já tive um problema com a minha família, foi real. A minha esposa sofreu um acidente, teve um problema com uma moto que transitou na frente de um carro e ela sofreu um acidente com o carro, porque o carro era mais velho. Então você pode sofrer um acidente com esse carro que você está transitando, um carro 96, e a sua família está com esse carro. Então imagine você com a sua família e você pode sofrer esse acidente. Então quanto mais tempo você tiver utilizando esse carro, se você não trocar esse carro hoje, você pode pegar esse carro hoje, saindo aqui da concessionária e bater esse carro, porque você não sabe. O mecânico ele consegue trocar peças de reposição, mas amortecedores, algumas peças que são estruturais, algumas peças que fazem componentes do carro possam ser peças que você não consegue verificando. Imagina isso, o que pode acontecer. E aí você pode estar sofrendo um problema para sua família mais grave, e aí acontece de você estar lesando a sua família. Imagina isso, você não quer para sua família. Eu tenho certeza absoluta que essa parcela de 499 vai atender a sua necessidade. Eu sei que você é um funcionário exemplar e você vai conseguir pagar essa parcela. A gente pode fechar negócio. Cara, você entrou no coração, você entrou na alma, você entrou no que a pessoa mais acredita, que é a família dela, a motivação das pessoas. Eu fiz uma enquete um tempo atrás. Qual é a maior motivação das pessoas? Que elas mais têm como motivação na vida? Umas falaram que é Deus, outras falaram que é família e outras falaram que é o dinheiro. Quando você toca na questão da família, você faz um elo que é difícil a pessoa conseguir separar o dinheiro com relação à família, com relação à prioridade. Ela fica presa àquilo e ela age com a emoção. E você sabe que 99% de tudo aquilo que é fechado em negócios de carro são feitos através da emoção. Nada é feito pela razão. Todas as vendas que eu fiz, desde a época que eu vendi 60 carros na concessionária, até a época que eu montei a Vicenza Veículos e hoje tem a Madriase Motors nos meus negócios, são através da emoção. Os clientes eles não compram através da razão. Porque se for parar para analisar como está a inflação hoje, como estão os negócios, como a tabela FIPE aumentou, como o mercado mudou, a pandemia, você não vai comprar o carro. Essa é a grande realidade. Mas enfim, essa é uma técnica de segurança muito bem utilizada por quem quer vender carro. Então você, vendedor de automóveis, você que está escutando esse vídeo, você que vai assistir depois, você que vai ficar gravado aí nessa live, fique atento a essa informação muito importante para quem está trabalhando com um carro velhinho, porque o cara está com esse desejo de trocar o carro dele para pegar um carro mais novo, e você leva essa informação para ele. Esse é um gatilho mental muito importante para quem quer mexer com o emocional da pessoa e desperta nela o gatilho dessa segurança. Eu tenho que trocar o meu carro porque a minha família está sofrendo um risco de vida. Não é mais um risco eminente, né? É uma coisa grave e eu posso estar lesando a minha família simplesmente por estar dirigindo um carro, pode estar destruindo ali o volante do carro, pode estar pegando uma curva, enfim, muita coisa pode estar acontecendo. Enfim, segurança é uma coisa muito importante. Vamos lá, vamos falar sobre gatilho mental de urgência. E eu separei um item muito importante na urgência. Tem urgência e escassez. Na urgência, a gente vai falar sobre parcela. O cliente, ele sempre quer se sentir a última cereja do bolo, né? Com relação à urgência, você sempre tem que brigar no valor da parcela para ele e falar que o banco está com uma liquidez nos juros. Pessoal, fica atento, o cliente ele quer sempre levar vantagem. Se você logo de cara fala que aprovou o crédito para ele, não sei se você está me escutando, você vendedor de carro que está escutando essa live aí, você pode ter certeza que o cliente ele quer levar vantagem no financiamento, ele quer
achar que é o bambambam, bam, bam, mas fique ciente que é uma coisa muito importante a gente nos resguardar com relação a nós mesmos e a gente ter algumas cartas na manga. O grande trunfo do vendedor de carro é você saber o jogo, as regras do jogo, como está movimentando o negócio. Eu tenho a regra do jogo, então eu vou jogar sempre uma parcela mais alta. Eu estou negociando um March que eu vou levar para mostrar para o cliente amanhã. O carro não tem na loja. Cara, mas eu estou levando uma parcela R$50 acima e eu falei para o cliente que não está aprovado ainda, vou negociar. Então a regra da urgência é falar para o cliente que não está aprovado ainda e o mais importante, falar para ele o seguinte, que você vai brigar na parcela para ele e falar para ele o seguinte, se eu chegar na parcela que ele está pensando que pode chegar para fechar negócio, ele fecharia, isso é muito importante você fazer. E aí ele tá uma parcela de 850, ele vai chorar, cara, mas 850 tá um pouco pesado para mim, será que você chega em 770? Aí você já sabe que pode chegar em 799. Aí você coloca essa carta na manga, fala, ó, cara, eu posso ver com o meu gerente, mas se eu chegar em 799, você fecha negócio comigo, mas tem que ser hoje. Aí uma coisa que eu falei no meu stories, acho que foi ontem, o pessoal respondeu muito bem, você tem senso de urgência? É para hoje. O vendedor de automóveis, ele não pode ficar pensando se vai vender daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui 30 dias, daqui a 2 meses. Não dá pra gente, a gente tem que pagar nossas contas, tem salário, tem uma série de dívidas que a gente tem que contabilizar. Então o que acontece? A gente tem que ter esse senso de responsabilidade, de fazer as coisas acontecerem no dia. É aquele calor da emoção. É para agora, senso de urgência. Você vai fechar comigo agora, meu amigo? Porque eu estou conversando em uma coisa muito importante que eu sempre utilizei nas ferramentas de negociação. Eu sempre falei com os meus clientes que, olha que sacada, eu falava que eu estava sendo avaliador deles. Cara, eu estou conversando desse jeito. Eu estou conversando, quando você está com o cliente na loja, o que você faz? Você faz uma simulação, você pega o telefone, como se você estivesse falando com o gerente. Cara, eu vou ligar para o gerente do Pan-Americano aqui agora, na sua frente. Você não está ligando nada. Você faz como se estivesse ligando. Vou ligar para o gerente, eu vou mandar uma mensagem aqui, só um minuto, eu vou mandar uma mensagem aqui para o gerente do Pan-Americano. A parcela que está dando 830, eu vou chegar em 799. Você acha que se a gente chegar em 799, a gente pode fechar negócio? Mas é para agora. Porque essa taxa de juros que nós estamos utilizando é para o senhor. Porque esse score que nós estamos trabalhando não é o seu score não está tão bom quanto é o preferível. Esse score a gente está brigando para chegar nessa parcela. Mas como é o senhor, uma coisa muito importante é você gerar confiança e fazer uma conexão com o cliente. É você chegar mais perto dele e fazer com que ele se achegue a você. É você falar isso para ele, falar, cara, mas é como é para você. É você fazer o cliente se sentir uma pessoa única. As pessoas gostam de se sentir uma pessoa única, né? Elas gostam de se sentir uma pessoa cada vez mais uma pessoa simplesmente diferenciada. Quando você faz isso, você externa que você está fazendo o melhor por ela e ela vai falar, caramba, o vendedor está brigando por mim, ele fez o teste. Claro, você fez todo o encantamento, você atendeu o lead com todo o seu diferencial, você mostrou o carro, você fez uma boa avaliação, você fez um bom atendimento, você fez tudo aquilo que precisava ser feito. E o diferencial, você fez o que tinha que ser feito, você fez o cara se encantar. Todo momento é o momento de se encantar. Olha o que aconteceu comigo hoje, falando sobre senso de urgência. Olha o que aconteceu comigo hoje. O cliente está com dificuldade de vir na loja e eu não sei se vocês estão passando dificuldade em ter carro na loja. Eu não sei o que vocês fazem, mas eu tenho uma dica para a gente fazer parcerias na cidade que você atua. Então, se você trabalha em São José dos Campos, se você trabalha em Taubaté ou na região aqui do Vale do Paraíba, tente fazer alianças. Cara, entre numa loja, entre lojas de amigos de vocês e faça amizades, né? Tudo bem, seu fulano? Eu sou aqui da cidade tal,
se eu posso utilizar o seu estoque, a gente deixa uma margem, a gente trabalha os seus carros, enfim, tá tendo pouco carro, né? E aí o que aconteceu? O cliente não quer ir no sábado para ver o carro, porque disse que está trabalhando. Eu falei para ele, cara, eu posso te mostrar o carro no domingo. O carro que eu não tenho na loja é de uma outra loja. Eu falei, eu posso te mostrar o carro no domingo. Força de vontade, vende, certo? É um diferencial do nosso atendimento. Aí o cara falou, não, domingo eu não quero ficar com a minha família. Aí o cara, ele se sentiu tão lisonjeado com o atendimento que ele falou, cara, você foi o único que fez eu me sentir uma pessoa especial. Você fez eu falar que eu ia vir no sábado, você estava cordial, você falou que vinha domingo, você fez eu vir no domingo, você fez eu vindo durante a semana. Então, eu com esse senso de urgência, com esse gatilho mental seu de querer que as coisas façam a coisa acontecer, eu vou dar prioridade para você. Estou olhando em várias lojas, porque quando o cliente fala assim, eu estou pensando, ele simplesmente está muito mais que pensando. Ele colocou você lá no 10º lugar, tá? O cliente quando fala assim para você, eu gostei de você, você está entre os 5. Quando o cara comprou, é sinal que ele comprou de verdade. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com os elogios que o cliente faz. Nunca acredite no cliente. Essa é a grande realidade. O cliente, ele simplesmente tem os pensamentos dele e ele está simplesmente cada hora pensando no que ele pode ser favorecido para ele. Então, você põe seus pontos de vista, ele põe o ponto de vista dele. Então, o senso de urgência, para a gente voltar no assunto, gatilho mental da parcela. Sempre tenha a oportunidade de nunca abrir o jogo para o seu cliente. Sempre fale que o cliente é o cara diferenciado quando se fala em parcela. Ele é o cara a ser atingido. E fale que é para aquele momento, é para aquela hora. Outro gatilho mental muito utilizado. Quando eu tinha loja aqui em Taubaté chamada Vicenza Veículos, eu utilizava, que era 2 lojas, mas se você tiver uma loja também, eu vi que o pessoal do Lincoln Santana entrou na loja, tem 2 lojas Via Norte Veículos aqui em São José dos Campos, o pessoal da NS Veículos entrou aqui também. Cara, o cara tem uma loja de carro, né? O cara tá vendo o carro, tá na pressão, tá gostando do veículo, olhou ali todos os momentos, tá pensando em fechar. Ele olha para a esposa. E aí, meu bem, você gostou? Quando aconteceu isso aí, se você não fechar o carro, eu te digo que faltou vendedor. Mas como assim, Leandro? Faltou vendedor? E eu já escutei de gerente meu falando isso para mim. Faltou vendedor, faltou vendedor, faltou vendedor. É meio chato escutar isso, né? Parece que faltou profissionalismo, parece que de uma certa forma faltou vontade, faltou empenho, mas é que faltou persuasão e faltou você entregar um pouco mais. Escassez é você falar para o cliente, cara, esse carro é único. Já parou para analisar que todo carro seminovo não tem igual a ele? Não tem um outro carro que se assemelhe a esse carro. E você vai falar para ele o seguinte, meu amigo, já tem um outro vendedor passando a ficha desse carro, eu preciso do seu ok agora, que senão você vai perder esse carro. Coloca uma coisa que eu aprendi com um gerente chamado David. Ele colocava a mão na frente do atendimento, assim, desse jeito assim, ó. Colocava a mão na frente e falava assim, tá fechado. Quando um cliente olhar para a esposa, que assim, sempre é importante você ver quem vai tomar a decisão, né? Se é o esposo, se é a mulher, se é o marido, enfim, alguém vai tomar a decisão. Você coloca a mão na frente e você se pergunta, tá disponível para fechar negócio? Então esse é o único, cara. Se você não fechar negócio agora, alguém vai fechar negócio. Então assim, é importantíssimo que você entre e importantíssimo que você passe o financiamento agora, porque o outro vendedor, você aponta, ou uma coisa que você pode estar fazendo, se você está assistindo essa live, se não for vendedor e quiser aprender técnicas de venda, se é um manual para ser vendedor, isso é importante, você combina com outro colega de trabalho seu na loja, você chega para o seu colega de trabalho e fala para ele o seguinte, cara, me ajuda a gente fechar a venda ali,
Você vai falar para ele o seguinte: cara, eu tô com outro cliente nessa venda, dentro da própria loja, o vendedor dá um grito lá atrás da loja e fala assim: cara, eu tô passando uma ficha nesse carro, é certeza o cliente ficar com o carro? Isso gera um turbilhão de pensamentos no cliente. Aquela decisão que ele precisava, ele estava ali eufórico: puta, eu vou pensar mais um pouquinho, cara, a parcela está um pouco mais alta, cara, estão pagando um pouco abaixo no valor do meu carro, será que a minha esposa gostou, será que cabe na garagem, ele está pensando, não está pensando. Acontece o seguinte: ele acaba tomando a decisão por impulso, e é isso que nós precisamos. O cliente, o vendedor que é legal, ele não vende. O vendedor que é bacana, ele não vende. O vendedor, ele tem que ser o cara que ele impacta. Ele é um cara que pressiona, aquele cara que ele força a coisa acontecer. Então, vendedores de alta performance são aqueles caras que fazem a diferença nos seus resultados. O vendedor ponta, que é o vendedor que nós estamos falando aqui hoje, são vendedores que fazem a total diferença. Eu fiz até uma enquete também essa semana no Stories, muito interessante, sobre ligação e WhatsApp. Você que trabalha informalmente, autônomo, você que trabalha com qualquer tipo de serviço e vai para os vendedores de automóveis dessa live, cara, o WhatsApp não está funcionando. Em terra de WhatsApp, quem faz ligação é rei. Então, o pessoal que está ligando está tendo mais resultado. O pessoal que tem mais resultado em loja é aquele cara que liga. Por quê? Porque gera confiança, gera credibilidade, gera informação, gera possibilidade de mais trocas. O cliente fica mais feliz com o contato via telefone. Então, assim, faça a ligação. Isso é senso de urgência. Mais um gatilho mental importantíssimo para você estar utilizando no seu dia a dia. Então, nós falamos sobre senso de segurança, gatilho mental de segurança, que isso aí só é utilizado por um produto que é o carro, que é um carro usado. Não tem outro tipo de produto que eu saiba que pode ser utilizado. Outro importante que é utilizado, o senso de urgência, que é importantíssimo também. A escassez, que é fundamental. Cara, não tem mais o carro. É que nem saldão, né? Você chega em supermercado, Black Friday, tem o Ricardo Elétrico. No Ricardo Elétrico, não sei se vocês viram, o cara faz campanha direto aí também, ele tá vendendo curso. Cara, é o último, tá faltando, não tem mais, tá acabando. Os clientes são fanáticos nisso, cara. As pessoas são fanáticas nisso. Não tem mais, tá acabando. Loucura, loucura, loucura. Cara, tudo que você for pôr a mão, o pensamento do cliente, cara, como tá acabando, isso é fundamental a gente entender que quando tá acabando é sinal que a coisa é boa. Não é verdade? É um efeito manada. O que é o efeito manada? Quando todas as zebras estão... Quando tem o despertar da zebra, né? Tá lá na África. O leão vai atacar a zebra. As zebras estão todas percorrendo lá o leito de um rio. E elas faz o efeito manada. Elas vão todas em conjunto para poder se proteger do leão. Elas vão em conjunto se protegendo para que ninguém fique disperso. Então o efeito manada é o quê? O pensamento ele vai em conjunto àquela informação. Quando acontece de um gatilho mental despertar o interesse do cliente em fazer com que ele faça a compra, você pode ter certeza, o cliente ele vai ficar horrorizado. Falei, caramba, ele não vai pensar duas vezes. Não, eu vou dar uma pensadinha, eu tô só olhando. Eu achei que a parcela ficou mais alta. Ele falou, não, pode fechar negócio. E uma das coisas importantíssimas, eu vou repetir mais uma vez, é que sempre um casal, ele olha para a esposa. Geralmente o cara é mais indeciso, ele quer deixar a responsabilidade em cima da esposa. Ele olha para a esposa e fala assim, e aí, meu amor, podemos fechar negócio? Cara, é nesse momento que fechou negócio. É nessa hora, você não pode deixar a rabeta e vamos fazer a coisa acontecer. Vamos deixar as coisas acontecer, porque você pode ter certeza. Olha quem entrou aí, meu amigo Bruno Lira. Para quem está assistindo essa live, eu queria deixar aqui um convite. Queria deixar vocês espertos, porque o Bruno vai fazer uma live com o Guga dele, é um dos caras expert em marketing automotivo. O Bruno Lira, para quem não conhece, foi um dos meus sócios na Vicenza Veículos, uma das maiores lojas aqui de Taubaté. A Icon Motors hoje é uma das maiores lojas aqui de Taubaté. O Bruno Lira vai fazer a live na segunda-feira. Coloca no
no comentário aí, Brunão, quando que vai ser a live, o horário da live. O pessoal tem lojistas aqui assistindo a live, muito bacana. Coloca pra gente aí, fazendo um favor. Hoje a gente tá falando de gatilho mental. Se você quiser colocar um gatilho mental também que você conheça aí, legal, para o pessoal começar a comentar, é muito bacana. A gente está falando sobre gatilho mental, a gente falou sobre gatilho mental de segurança, gatilho mental de urgência e gatilho mental de escassez. Vamos falar sobre gatilho mental de prova social. Cara, prova social. É muito importante você ter prova social daquilo que você está vendendo. Todo mundo que está assistindo essa live acompanha alguém nas redes sociais, né? A maioria de vocês compram cursos, assistem pessoas, tem alguns players no mercado que eu vou abrir o jogo para vocês. Eu assisto muito Geração de Valor, para quem gosta de empreendedorismo, Thiago Brunet, que é espiritualidade, David Leonardo. E esses caras, eles estão constantes na internet. E por que você assiste os caras? Porque eles têm prova social, eles mudaram a vida de outras pessoas, as pessoas comentam e eles colocam prova social lá. Você, como vendedor de automóvel, o que você tem que fazer? Cara, colocar no seu feed, colocar no seu post do Facebook fotos de entrega de carro, vídeo daquilo que você está fazendo, das pessoas entregando seus veículos. Isso é muito importante, porque as pessoas querem comprar com quem vende, e vende carros de qualidade. É muito importante também. Outra coisa que gera gatilho, vender para quem não vende, que é uma coisa... Vender para quem não vende, que loucura, né? Como é isso, cara? Aí o Brunão colocou aí, vamos aí, tá acabando a live, que daqui a pouco a gente tá encerrando. Segunda-feira, dia 25/10... 25/10/2021, às 21 horas, o poder das vendas de boca fechada. Melhor gatilho, na minha opinião, uma vida íntegra causa autoridade, e autoridade te faz vender qualquer coisa. Muito legal, bacana, olha o que o Bruno falou, uma vida íntegra, melhor gatilho da minha opinião, uma vida íntegra causa autoridade, e a autoridade te faz vender qualquer coisa. Para quem quiser acompanhar o Bruno Lira Oficial 10, o cara 10 posta muita coisa de Deus, bacana para você sempre estar ligado, se conectando à espiritualidade, a crescimento. E não queremos falar de religião, mas queremos falar assim de coisas que vêm do céu, né? Coisas para nos fazermos ser pessoas melhores. Então, pessoal, mais importante do que você querer vender alguma coisa é você ser espelho de uma pessoa que causa uma boa impressão. Hoje eu postei uma Saveiro, cara, tá bombando de pessoas comentando sobre a Saveiro. Cara, de onde é o carro? Quero saber sobre o carro, quero comprar o carro, porque você é uma pessoa boa, você transmite boas impressões. Então, quem é bom, independente do que venda, já é um gatilho mental aí também importante para você nessa live. Vai vender sozinho, né? Ele vai vender o seu produto independente do que aconteça. É claro que tem persuasão, tem as técnicas, tem tudo que a gente vai estar passando nas lives de sexta-feira. Faço um convite para você, toda sexta-feira às 19 horas a gente vai trazer convidados aqui, a gente vai fazer lives impactantes para sua vida, a gente vai falar sobre assuntos importantes do meio automotivo, que é o nosso meio. Mais importante é entender que não se desanime. Se você está passando um mês difícil, eu coloquei no meu feed aí sobre como está o mês não está fácil para as pessoas, teve um meio do mês com feriado, mas não desanime, pessoal, tem ainda mais uma semana, vamos dar uma erguida na cabeça, vamos agradecer. Mais importante do que ficar pensando no que pode acontecer é ser grato pelo aquilo que já conseguimos. Porque por muitas vezes a gente quer muitas coisas, mas não somos gratos pelo aquilo que já temos. Importantíssimo ser gratos, porque quando somos gratos, nós dispersamos o mal. Essa é a grande realidade. Obrigado para você que participou dessa live. Gatilhos mentais, espero você na próxima live, sexta-feira que vem. Show de bola!